Capítulo 9, parte 6. Hoover teve de repente a certeza de que eles haviam passado da sua meta e que, se continuassem, por menos que fosse, estavam perdidos. Pesou sobre as mãos de Leonova e freou bruscamente, de frente para o vento. O vento, de pé, enfiou-se por baixo da plataforma e ergueu-a. Os tonéis de cerveja e a barriga de Hoover a jogaram no solo. Leonova, aflita, largou a barra. Sentiu-se carregada e gritou. Hoover agarrou-a e colou-a contra ele. A plataforma, abandonada a si mesma, ficou girando de costas para o vento. 2 barris de cerveja jogados desapareceram rolando na tempestade branca. O vento enfiava seus ombros sobre o veículo desamparado. Ergueu-o de novo e virou-o. Hoover rolou sobre o gelo sem largar Leonova. Um barril de cerveja passou a poucos centímetros do seu crânio. A plataforma revirada, rolada, carregada, desapareceu como uma folha. O vento rolou Hoover e Leonova, agarrada a ele. Bateram brutalmente num obstáculo que ressoou. Era uma grande superfície vermelha vertical. Era a porta do edifício do elevador. O elevador estava aquecido. A neve e o gelo agarrados a todas as dobras de suas roupas se fundiam. Leonova tirou suas luvas, suas mãos estavam mornas. Hoover soprava as suas, que continuavam imóveis, azuladas. Ele não sentia nem suas orelhas nem o seu nariz. Dentro de alguns minutos seria necessário agir. Ele não seria capaz. Vire-se, disse ele. Por quê? Vire-se, por Deus. É preciso sempre que você discuta. Ela ficou vermelha de raiva. Tentou recusar. Depois obedeceu cerrando os dentes. Ele, por sua vez, virou-lhe as costas e conseguiu enfiar suas 2 mãos dentro da calça, agarrou o revólver entre suas 2 palmas e tirou-o para fora. Ele escapou-lhe e caiu. Leonova assustou-se. Não se vire. Empurrou para dentro a fralda de sua camisa, pegou o puxador do fecho entre seus 2 indicadores. Sabia que o segurava, mas não o sentia. Puxou para cima. Ele lhe escapou. Recomeçou 2 vezes, 10 vezes, ganhando cada vez alguns dentes do seu fecho. Finalmente ficou com um aspecto mais apresentável. Olhou o indicador de descida, estavam a menos 980. Iam chegar. Pegue o revólver, disse ele, eu não posso. Ela virou-se para ele ansiosa. Suas mãos? Sim, minhas mãos, não temos tempo. Pegue esse troço, você sabe usá-lo? Por quem me toma você? Ela manejava a arma com desembaraço. Era um revólver de repetição de grosso calibre. Uma arma de assassino profissional. Tire o trinco de segurança. Você acredita que... Não acredito em nada, temo. Tudo dependerá talvez de um 1/10 de segundo. O elevador freou nos últimos metros e parou. A porta abriu-se. Era Huss e Shanga que estavam de guarda nas minas. Viram com espanto sair da cabine Hoover encharcado, hirsuto, levando na ponta dos seus braços suas mãos, como pacotes inertes, e Leonova sacudindo um enorme revólver negro. O que é que há? Perguntou Huss. Não há tempo. Dê-me a sala rápido. Huss já havia reencontrado sua fleuma. Chamou a sala de reanimação. Sr. Hoover e a senhorita Leonova querem entrar. Esperem! Gritou Hoover. Tentou segurar o aparelho, mas sua mão parecia um pacote de algodão. O instrumento lhe escapou. Leonova o pegou e segurou diante dos seus lábios. Alô? Aqui, Hoover. Quem me escuta? Moisov escuta, respondeu uma voz em francês.
Responda, Coban está vivo? Sim, está, claro. Não tire os olhos de cima dele. Controle todo mundo. Que cada um vigie seu vizinho. Vigie Coban, alguém vai matá-lo. Mas não posso confiar somente em você. Passe-me Forster. Repetiu seu grilo de alarme a Forster, depois a Leban. A cada um, ele repetia: alguém vai matar Coban. Não deixem ninguém se aproximar, não importa quem. Acrescentou: o que está acontecendo no ovo? O que é que vocês estão vendo na tela de vigilância? Nada, disse Leban. Nada? Como nada? A câmera está em pane. Em pane? Uma ova. Abram as minas, rápido. Leonova devolveu o receptor a Hus. O pisca-pisca vermelho apagou-se. O campo de minas estava desativado, mas Hoover desconfiava. Levantou o joelho e estendeu sua bota para a Xanga, com a displicência causada por 20 gerações de escravatura. Tire minha bota, pequeno. Xanga teve um sobressalto e recuou. Leonova ficou furiosa. Não é o momento para isso, gritou ela. Pousou o revólver no chão, pegou a bota com as 2 mãos e puxou. Não tentava mais compreender. Depositava confiança total em Hoover e sabia a que ponto cada fração ínfima de tempo era essencial. Obrigado, irmãzinha, deitem-se todos. Deu o exemplo. Xanga, apavorado, imitou-o logo. Hus também, com ar de quem não entendia nada. Leonova, de joelhos, segurava sempre a bota. Jogue-a no buraco. O buraco era a abertura da escada que ligava o fundo do poço ao acesso da esfera. As minas estavam na escada, sob os degraus. Leonova jogou a bota, não aconteceu nada. Vamos, disse Hoover. Tire a outra e tire as suas. Temos que ser silenciosos como a neve. Hus, não deixe entrar mais ninguém, entendeu? Ninguém. Mas o que é que... Daqui a pouquinho, os braços afastados do corpo, para que suas mãos dolorosas não tocassem em nada. Enfiou-se pela escada e Leonova atrás dele. No ovo havia um homem deitado e um homem de pé. O homem deitado tinha uma faca de neve enfiada no peito, e seu sangue compunha no chão uma pequena poça em forma de balão de história em quadrinhos. O homem em pé usava um capacete de soldador que lhe escondia o rosto e pesava sobre seus ombros. Segurava com as 2 mãos o cano do Plaser e dirigiu o lança-chamas para o muro gravado. O ouro fundia e escorria. Leonova segurava o revólver na mão direita. Teve medo de não o fazer bastante solidamente. Acrescentou sua mão esquerda e atirou. As 3 primeiras balas arrancaram o Plaser das mãos do homem e a 4ª quebrou-lhe um pulso, quase seccionando a mão. O choque jogou-o por terra. A chama do Plaser queimou-lhe um pé. Ele berrou. Hoover se precipitou e com o cotovelo desligou a corrente. O homem com a faca no peito era Roitô. O homem com a máscara de soldador era Lucas. Hoover e Leonova o haviam reconhecido logo que o viram. Não havia 2 homens com a sua estatura em EPI. Com um chute, Hoover arrancou-lhe o capacete, descobrindo seu rosto suado e os olhos revirados. Sob a dor horrível do seu pé reduzido a cinzas, o colosso tinha desmaiado. Simon, você que é amigo dele, tente. Simon tentou. Inclinou-se para Lucas, deitado numa cama de enfermaria, e pediu-lhe que lhe dissesse como tirar as minas coladas nas memórias da tradutora, e para quem ele havia feito esse trabalho insensato, e se ele estava sozinho ou se tinha cúmplices. Lucas não respondeu. Interrogado, sem cessar, por Hoover, Evoli, Henkel, Hus, Leonova, depois que havia recobrado a consciência,
ele havia somente confirmado que as minas explodiriam se lhes tocassem, e que explodiriam igualmente se não lhes tocassem. Mas recusou-se a dizer dentro de quanto tempo e recusou-se a responder a qualquer outra pergunta. Inclinado sobre ele, Simão olhava este rosto inteligente, ossudo, os olhos negros que encaravam sem medo, nem vergonha, nem basófia. Por que, Lucas? Por que você fez isso? Lucas olhava e não respondia nada. Foi por dinheiro? Você não é um fanático? E então? Lucas não respondia nada. Simão evocou a batalha contra o tempo que eles haviam conduzido juntos, que Lucas havia dirigido, para compreender as 3 pequenas palavras que permitiriam salvar Eléa. Este trabalho extenuante, genial, este devotamento totalmente desinteressado, era bem ele, Lucas, que os havia prodigalizado. Como pôde ele depois assassinar um homem e conspirar contra os homens? Como? Por quê? Para quem? Lucas olhava Simão e não respondia nada. Estamos perdendo tempo, disse Hoover. Dê-lhe uma injeção de pentotal. Ele dirá muito gentilmente tudo o que sabe sem sofrer. Simão levantou-se. No momento em que ia se afastar, Lucas, com sua mão sã, forte como a de 4 homens, segurou-o pelo braço, inclinou-o sobre o leito, arrancou-lhe seu revólver enfiado na cintura, apoiou-o contra sua própria cabeça e atirou. O tiro era oblíquo. A parte de cima do seu crânio se abriu, e a metade do seu cérebro fez um feixe rosa que pousou em oval espalhado sobre o muro. Lucas havia encontrado um meio de se calar antes do pentotal. Os responsáveis pela EPI, no decorrer de uma reunião dramática, decidiram, apesar de sua repulsa, fazer um apelo à força internacional com base ao largo da costa, para procurar capturar ou destruir quem ou o que pudesse ter recebido a missão clandestina. Se bem que os edifícios mais avançados fossem muito longe para poder recolher as imagens, era provável que fosse um elemento secreto desligado de uma das frotas, que se tinha aproximado a uma distância suficiente para captar a emissão. Provavelmente, mas não certo. Um pequeno submarino ou um anfíbio armado poderia ter se escondido entre as malhas da rede de vigilância. Mas, mesmo que fosse um elemento da força internacional, só a força mesmo poderia encontrar. Era preciso contar com as rivalidades nacionais, que iam aguçar o zelo das procuras e da vigilância recíproca. Rochefort entabulou com o almirante Houston, que estava de guarda, um diálogo pelo rádio que era difícil e grotesco, pelas interrupções da tempestade magnética, que acompanhava a tempestade com seus escárnios. Mesmo assim, Houston acabou entendendo e alertou toda a aviação e toda a frota. Mas a aviação nada podia fazer no meio da tempestade branca desencadeada. Os porta-aviões estavam cobertos por uma camada, em todas as suas superestruturas acolchoadas de uma espessura 10 vezes maior de gelo. Netuno 1 tinha se abrigado mergulhando. Não havia hipótese de trazê-lo à superfície. Angustiado, Houston compreendeu que não lhe restava outro meio de ação senão a frota de submarinos soviéticos. Se fosse para eles que Lucas tinha trabalhado, que ironia enviá-los à caça. E se fosse para nós, se Lucas fosse um agente do FBI e o Pentágono ignorava, não era horrível largar os turbulentos russos contra pessoas que defendiam o Ocidente e a civilização? E se fosse para os chineses, para os indianos, para os negros, para os judeus,
para os turcos, se fosse a um militar, por maior que seja seu grau, se oferece sempre o apaziguamento da disciplina. Houston parou de fazer perguntas a si mesmo, parou de pensar e aplicou o plano previsto. Acordou seu colega, o almirante Voltov, e deixou ao corrente da situação. Voltov não hesitou um segundo. No mesmo instante deu ordem de alerta. Os 23 submarinos atômicos e suas 115 vedetes de patrulha rumaram para o sul, aproximaram-se das costas até o limite da imprudência e cobriram cada metro de rochedo ou de gelo imersos numa rede de ondas detetoras. Sob 1.500 quilômetros, nem um tremor de sardinha podia lhes escapar. Houve um buraco na tempestade. O vento soprava com a mesma força, porém as nuvens e a neve desapareceram no profundo céu azul. Netuno 1 recebeu ordem de entrar em ação. Veio para a superfície com lâminas na proa. Os 2 primeiros helicópteros saídos do porão foram jogados ao mar antes mesmo de abrir suas hélices. O almirante alemão Wentz, comandante do Netuno, empregou sua última arma. 2 aviões-foguetes acachapados no fundo de seus tubos. Levavam um rosário de bombas H em miniatura, e sob seu nariz os 2 olhos de uma câmera estereoscópica emissora. Eles se enfiaram no vento como balas. Suas câmeras enviavam para os receptores do Netuno 2 fitas contínuas de imagens em cores e em relevo. Todo o Estado-Maior do Netuno estava presente na sala de observações. Houston e Voltov tinham arriscado suas vidas para ver e para vigiar. Assim como todos os oficiais presentes, eles não eram capazes de reconhecer o que quer que fosse nas imagens que desfilavam na tela da esquerda ou da direita, nem de distinguir um albatroz de uma baleia branca. Porém, os detetores eletrônicos estes eram capazes. E, de repente, 2 flechas brancas apareceram sobre a tela da direita. 2 flechas em ângulo reto que convergiam uma para a outra e designavam o mesmo ponto, e se deslocavam com ele e com a imagem, da esquerda para a direita da tela. "Pare!" gritou Wentz. "Ampliação máxima." Sobre a mesa, diante dele, uma tela horizontal iluminou-se. Ele colou seu rosto à lupa estereoscópica. Viu um pedaço de rio afundar na sua direção, aumentar. Viu numa pequena enseada dilacerada no fundo de uma baía, a alguns metros abaixo da água clara e espumante, um foguete oval, muito regular e muito calmo para ser um peixe. No minúsculo submarino, 2 homens colados um contra o outro se banhavam no odor úmido de suor e de urina. Não tinham previsto para eles uma bexiga receptora. Tinham que se controlar, não tinham podido por causa da tempestade que os bloqueava há 12 horas, 5 metros abaixo da água. Para sair da enseada seria preciso passar acima de um fundo de 2 metros, ir à superfície e navegar rente. Com este vento, era uma manobra desesperada que tinha tantas chances de êxito quanto uma moeda lançada para o mar tinha de cair em pé. Mesmo agachado na parte mais profunda do riacho, o pequeno submarino não estava abrigado. Batia contra as rochas, o fundo se chocava, rangia e gemia. O precioso receptador que havia registrado as confidências da tradutora ocupava 1/3 do volume do submersível. Os 2 homens, pés com cabeça, um no comando do engenho, outro nas manivelas do receptor, não tinham lugar para se virar nem mesmo um pouquinho sobre eles mesmos. A sede secava-lhes a garganta, a transpiração grudava seus macacões. Os sais da urina lhe afetavam as carnes. O reservatório de oxigênio assobiava suavemente. Não tinha para mais que 2 horas.
Decidiram sair desse impasse custasse o que custasse. Na sala de reanimação, os médicos e as enfermeiras não se aproximavam mais de Coban, senão 2 de cada vez, cada um vigiando o outro. No ovo, os desgastes causados pela chama do Placer eram consideráveis. O texto do trabalho havia quase completamente desaparecido. Quase. Restavam ainda alguns trechos. Talvez o bastante para fornecer a um gênio matemático material para fazer brotar a luz que iluminava a equação de Zoran. Talvez sim, talvez não. E não havia um extrator de minas em nenhum dos prédios da Força Internacional. Um apelo lançado pelo trio havia alertado os especialistas do exército russo, americano e europeu. 3 jatos rumaram para a EPI, trazendo seus melhores militares, especialistas em minas. Vinham do outro hemisfério, na maior das velocidades. Eles não poderiam pousar sobre a pista de EPI. Deveriam parar em Sydney e confiar seus ocupantes a jatos menores.